Olá pessoal que estão chegando, estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a live do Honório. Meu querido Dedé Melo já está na área, que eu já vi ali. A gente já vai, eu vou chamar ele daqui a pouco para começar. Enquanto isso, você vai mandando aviãozinho aí, avisando o pessoal, chamando a galera para participar com a gente. Beleza? Avisa todo mundo que começou a live do Honório. Eu sei que muitas lives estão concorrendo, normal, né? Mas tem novidades muito legais hoje. Então chama todo mundo. Eu queria começar essa live avisando algumas coisas. Primeiro, a gente vai começar a partir da próxima semana duas séries novas. A gente vai começar uma série sobre Velho Testamento e uma série que eu vou chamar de Profetas e Mestres. Eu estou muito animado com essa ideia. A gente vai trazer bastante equilíbrio sobre o ministério do profeta e o ministério do mestre. Então você avisa todo mundo aí. Vamos lá, pessoal, vamos mandar aviãozinho aí, vai. Vamos subir esse negócio para a gente ter uma live legal. Então, a partir da segunda-feira a gente vai ter a live Profetas e Mestres e às quartas-feiras a gente vai falar sobre o Velho Testamento. É bem provável que essa sobre o Velho Testamento seja só no YouTube. Eu estou trabalhando para ver se eu consigo fazer uma técnica nova, porque essa do Velho Testamento a gente vai fazer com esquemas, com gráficos. Vai ser um negócio bem legal, tá? Vai dar uma trabalheira medonha, mas vai ser bem legal. Então avisa todo mundo que a partir da semana que vem a gente vai dar uma passada no Velho Testamento. A gente fez a série, mês passado a gente fez a série do Novo Testamento, não é? Tá toda lá no YouTube, e a partir do mês que vem a gente vai fazer todo o Velho Testamento, beleza? Outra coisa muito importante, se você quiser nos ajudar, quiser apoiar essa visão, você pode fazer isso via PicPay. Então tá aí o endereço fixado no PicPay. E hoje temos uma super novidade, gente. Uma coisa muito legal, que a gente está inaugurando o canal do Honório no Telegram. Isso mesmo, canal do Honório no Telegram. A gente está começando a partir de hoje. Nesse comentário fixado aqui tem o link, você clica aí e se cadastra e a gente vai começar a colocar conteúdo lá. A gente vai colocar dica de livro toda semana, eu pretendo colocar um vídeo por dia com a mensagem de edificação, dicas de interpretação bíblica, todo o conteúdo que a gente produzir para a internet, você vai ter acesso primeiro nesse canal do Telegram. Então, se você quiser fazer parte desse canal do Telegram, tá aí, acabando essa live, a gente vai colocar o link lá na bio do Instagram. Outra coisa muito importante, eu quero dar a dica de livro de hoje. A dica de livro de hoje é maravilhosa, gente. Esse livro aqui transformou minha vida. Eu fui num momento muito difícil que eu estava enfrentando. Quando eu li esse livro me salvou. E ele é muito importante. É este livro aqui, ó. Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. Esse livro é fantástico. Esse livro transformou minha vida. A Tony Cook cita esse livro aqui no livro Qualificados, que foi um dos primeiros livros que eu citei nessas lives pastorais. Esse livro é maravilhoso, é uma potência, gente. Assim, eu não sei explicar não como esse livro é bom e me ajudou profundamente. Então, eu quero indicar para você Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro, e lembrar você que a gente está começando hoje o canal do Honório no Telegram, com bastante conteúdo para você, para edificar a sua vida. Beleza? Eu vou chamar aqui o meu amigo Dedé Melo, a gente começar a bater o papo. Esperando ele aceitar aí. Opa! Fala, Júnior, tudo bem? Cara, eu não estou te ouvindo. Que coisa, né? Deixa eu. Talvez seja um problema do meu fone. Deixa eu tirar o fone aqui para ver se vai. Por algum motivo eu não estou te ouvindo.
Tá. Rapaz, não te ouço, não te ouço. Eu tava te ouvindo até você me convidar. Se funciona? Opa, agora chegou o áudio. Estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, beleza então. Boa. Então vamos lá. Bom, Dedé, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra, um prazer ter você aqui. Não sei se você viu anunciando aí, a gente começou um canal no Telegram. A Igreja de Sim. Sapopemba já tem canal no Telegram também, não? Ainda não. No Telegram não. Espero ver você no meu, viu? Com certeza, com certeza. Rapaz, quando você falou que tem dica diária, e tem vídeo diário, conteúdo diário, eu só tava esperando o link. Isso é um desafio razoável, a galera dando boa noite aí. Todos bem-vindos. Eu imagino que tivesse rolando alguma live aí, pessoal. Vai jogando aviãozinho aí. Boa. Você sabe que, na verdade, a grande pandemia é de live, né, Dedé? Covid-19 nem se compara, né, cara? Nem se compara. Vê que a gente nem pode falar isso, o pessoal já vai dizer que é ideologia e tal, que a gente está politizando o debate aqui. Mas, Dedé, muito obrigado pela presença. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que não sei se todo mundo sabe, você virou meu primo, né? Você casou com a minha prima, cara. Misericórdia. Dedé entrou para a família, muito legal. Dedé, fala um pouco de você, quem é você? Imagino que muita gente que está aqui te conhece, mas fala aí, porque isso também tem muita gente que não te conhece também. E sim, depois vai ficar no YouTube, é bom o pessoal saber com quem a gente está conversando aqui. Legal. Primeiro, Júnior, obrigado, cara. A honra é minha. Eu tô impressionado, assim, com tudo que eu aprendi nessas lives. Tô aprendendo demais, cara. Coisa maravilhosa. Eu tô pastoreando há 9 meses, né? A nossa igreja. Rapidinho. O Diego Marchini, nosso amigo lá de Bauru, que está em Goiânia, colocou aí Pastor Bife. Que maldade é essa, cara? Esse é um ponto que eu já vou chegar. Cara, e assim, antes de mais nada, eu quero agradecer tamanha falta de juízo da tua parte de me convidar, né? O Zé tava na live na segunda e na sexta agora é o pastor Humberto, né? Humberto Albuquerque, isso mesmo, né? E quem falar no meio desses dois caras? Mas, de qualquer forma, obrigado por tamanha falta de juízo e vamos lá. Mas é isso, gente. Eu sou o Dedé, o André, o Bife. Cara, a galera... Esse apelido é fantástico, cara. Cara, quem deu... A galera deve conhecer a Elaine, missionária para as tribos indígenas. Sim, a mãe do clã... Isso, Andreoles. Clã Andreoli, exatamente. Exatamente. E eu conheci o Verbo da Vida através desse clã, né? Eu trabalhei na empresa da Elaine quando eu era adolescente. E aí um dia, assim, Elaine falou, cara, sua orelha tem o formato de um bife. E aí, tipo, na época não pegou o apelido, né? Só que anos depois, quando eu fui congregar no Verbo da Vida, uma das filhas dela lembrou do apelido. E aí se propagou mais graças à irmã Sâmia, que um dia ela foi me entregar uma profecia e ela disse, Deus está te dizendo. Aí todo mundo, ela falou bife? Bife? Meu filho falou. E aí, então, as pessoas acabaram pegando aí esse apelido. Mas esse daí sou eu. E além de estar no ministério, estar servindo ao Senhor lá no ponto de pregação, na igreja do Sapopema, eu também tenho trabalho com empreendedores. Eu sou empreendedor. Sim. Tenho um canal que eu ajudo e trago empreendedores que são inspiradores para trazer inspiração para jovens que querem começar por esse caminho.
Então Sim, é isso a aí gente, que a gente a faz. gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá. Você conheceu o Verbo da Vida na igreja Verbo da Vida de Guarulhos, que talvez o Exato. pessoal não saiba, é a mais antiga igreja Verbo da Vida que nós temos. Exatamente, exatamente. A igreja de Guarulhos, ela tem muitos remanescentes da primeira igreja lá do pastor Bud, do Verbão, né? Isso. E você foi ovelha do pastor Marconde ou já era da época do Dudu? Cara, eu fui ovelha do pastor Marconde um mês. Eu cheguei no mês da transição, cara. Cheguei, o pastor Marconde já estava passando tudo pro Dudu. Então, Sim. eu peguei o último mês do pastor Marconde, do pastoreio dele. Sim. Isso lá em janeiro, fevereiro de 2009. 2009. Aí você ficou um tempão na igreja de Guarulhos, teve papel de liderança lá, você trabalhou que eu me lembro que já conversei com você, dois trabalhos, basicamente, né? Que são dois trabalhos muito legais. Uhum. Fala com a gente aí sobre isso aí. Legal. Quando eu cheguei na igreja, cara, é curioso, né? Porque eu trabalhava na empresa da Elaine e as meninas falavam de um grupo de jovens que estava nascendo, tal de plug. Eu falava, Sim, cara, sim. negócio de plug aí. E aí um dia eu decidi visitar. E é assim, eu vim de uma igreja bastante tradicional, né? De uma igreja que assim, a questão dos dons, assim, basicamente era repelido e tal. E aí eu piso no Verbo da Vida de Guarulhos, pela primeira vez quem tá pregando é Herênio Ramiro, cara. Meu Deus do céu! Bem tranquilo, né? Que choque! Aí, cara, eu fiquei assustado com tudo aquilo, mas eu vi um menino surdo de nascença ser curado na minha frente. Nossa. E aí eu falei, cara, tem coisa que não me falaram. Eu acho que tem partes do evangelho que não me contaram. E eu quero saber esse negócio. E aí eu comecei a visitar a igreja de Guarulhos somente nos plugs, né? Nos cultos do plug. E aquele negócio começou a me libertar, cara. Aquele negócio começou a mexer comigo. E eu recebi o batismo do Espírito Santo nessa fase, né? Eu tinha uns 18, 19 anos. E depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo, questão de um mês, eu sabia dentro do meu coração que eu precisava mudar de igreja. E eu sabia que eu ia congregar no Verbo. Então, foi uma decisão assim, até que tranquila. Conversei com a minha família e eu fui em janeiro. É curioso porque eu fui o primeiro assim da casa aí, né? Eu tinha 18, 19 anos, fui em janeiro. Meu irmão do meio, ele começou a fazer rema na próxima turma do rema. Meu irmão mais velho começou a congregar também, questão de um mês depois. Que massa! E minha mãe foi no meio do ano, assim, então a família toda foi lá, tá todo mundo. Avivou a família toda, né? Hoje a família toda tá na palavra da fé, servindo ao Senhor. Muito legal. E aí, então, na igreja de Guarulhos, eu admirava muito o plug, né? Eu falava, cara, esse negócio de jovens eu nunca vi isso. Na adolescência, eu cantava em coral de black music, e aí a gente visitava várias igrejas, né? Mas o pessoal deixava eu cantar só por misericórdia mesmo. Eu acho que eu era gente boa, daí eles falaram, fica aí no tenor, ninguém vai nem te ouvir. No caso, você era só o black, o music deixava pros outros, né? Exatamente, eu tinha 50%, né? O black eu já tinha. E aí, cara, eu conhecia bastante movimentos de jovens, mas o que me impressionava desse tal de plug é porque ninguém precisava mandar levantar as mãos para adorar e a galera tava lá adorando. A galera celebrava a palavra. Isso eu nunca tinha visto. Eu já vi a galera fazer festa por conta da música ou do cantor famoso que chega e tal, mas fazer festa quando a palavra era ministrada e uma galera da minha idade, eu achei isso, no mínimo, curioso. E isso chamou super minha atenção. Então, quando eu comecei a congregar no Verbo da Vida, eu era muito grato a isso. E eu lembro que aí na época os líderes eram Lucas, Breza e Camila, né? Lucas e Camila. E aí Lucas me chamou para começar a ajudar mesmo no plug e ajudar, eu digo, nas coisas mais rudimentares mesmo, arrumar a igreja antes do culto, essas coisas. Só que, cara, meu coração tava ali.
E aí passaram-se alguns anos, né? Eu estava já no Rema, e aí tinha necessidade, a gente via que tinha uma lacuna. A igreja de Guarulhos tinha um departamento infantil muito forte naquela época e tinha um departamento de jovens muito forte, que era o Plug. Só que tinha uma galera que saía das crianças, se desviava e ia nessa fase da adolescência. Então, por essa necessidade, o pastor precisou começar algo com os adolescentes, né? E aí o pastor conversou comigo e aí a gente começou o Plug Team, que foi o primeiro grupo de adolescentes lá em Guarulhos. E eu fiquei liderando o Plug Team por 5 ou 6 anos, né? A gente fundou e liderou por 5, 6 anos lá em Guarulhos. Além do Plug Team, eu auxiliava no Plug. E era basicamente isso aí que eu fazia lá na época. Massa. E aí você, perto do casamento, sentiu uma direção de seguir para outra Igreja Verbo da Vida. Como é que foi essa mudança? Você foi lá para Vila Matilde. Exatamente. Sim, antes de eu falar disso, eu preciso destacar isso, né? O Lucas, o trabalho do Plug era, não sei, ele não tem acompanhado mais, né? Mas a gente acompanhava, eu pastoreava na época. Eu e Virgínia, uma vez a gente entrevistou Lucas e Camila numa conferência. A gente nem se conhecia, a gente era fascinado no que o Plug fazia. Ou aí depois, anos depois, eu me tornei amigo do Lucas, hoje a gente é amigo, né? A gente conversa e tal. E era realmente muito inovador, né? E aí você vai para outra igreja de outro cara que eu admiro muito lá em São Paulo. Até queria encaixar ele aqui, mas não cabia no mês, que é pastor Neemias, né? Que é um cara, assim, genial, né? Cara, você olha para ele e pensa que ele é só aquele rapazinho calminho, mas é uma mente brilhante, né? Mas foi isso. Cara, e isso foi num momento, assim, no mínimo curioso, né? Eu sabia no meu coração, tinha aspirações ministeriais, né? Então, eu sabia no meu coração que Deus tinha me chamado, só que nesse momento o pastor Dudu já não estava mais na igreja, o pastor Amauri assumiu a igreja de Guarulhos. Sim. E eu já estava para casar com a Estela. E é curioso porque a Estela congregava na igreja de Vila Matilde, mas e o combinado com a Estela era o seguinte, ó, casou, você vem para Guarulhos. E ela concordou, tá tudo certo, beleza. Quem é o cabeça aqui? Pois é, né? Só que, cara, começou alguns meses antes, isso está no meu coração de mudar. E eu falei, meu, nada a ver, eu tô pra casar, não tinha que estar preocupado com isso. Sim. Cara, o supervisor do ministério tá pastoreando a igreja que eu tô, meu, preciso ficar aqui perto desse cara. Uhum. Só que, inclusive, eu falava pra Estela, eu falava assim, bom, pode ser que eu vá para outra igreja, mas uma coisa eu sei, para Vila Matilde não é. Porque eu conhecia muito bem a igreja da Vila Matilde, eu frequentava os eventos lá, então eu falava, não, já conheço bem, eu sei que lá não é meu lugar. Uhum. E aí, né, eu fui conversar e isso começou a ficar forte no meu coração, cara, e eu fui conversar com o pastor Amauri. E eu achei genial, assim, a visão do pastor Amauri sobre reino. Eu cheguei, pastor Amauri, isso está acontecendo no meu coração, eu estou com desejo de começar a visitar mais a igreja de Vila Matilde, só que eu quero ficar aqui. E eu abri meu coração para ele. Ele falou, André, vai um domingo lá e outro aqui. Uau! Eu falei, cara, que pastor em sã consciência faria que isso? Coisa, cara. Mas aí o pastor Amorim falou, cara, lá eles estão pregando a palavra da fé assim como a gente está pregando aqui. Então, enquanto você está discernindo isso, vai um domingo em cada, fala com o pastor Neemias e vê o que Deus vai falar no seu coração. Então, eu fiquei nessa modalidade aí uns 2, 3 meses, eu e a Estela, né? E aí chegou o dia que Deus falou comigo. É curioso, Júnior, Deus falou comigo numa sexta-feira sobre, de fato, ficar na Vila Matilde. No domingo, era um culto de ceia, era agosto, um culto de ceia, o pastor Neemias pregando, ele recebeu uma direção do Espírito Santo e começou a entregar uma palavra para mim. E você dá para perceber, tem o áudio dessa profecia, ele falando como se eu já fosse membro da Vila Matilde, só que ele, como é uma pessoa muito sensata, sim. Ele ético, todo né? cauteloso para não parecer que ele estava querendo me convencer.
Mas mal sabia ele que naquela sexta-feira Deus tinha falado comigo, cara. Então, foi assim que... Eu adoro essas coisas assim do espírito, bicho. Eu sou fascinado. O pessoal só me vem ensinando mais, né? Mas eu sou fascinado com esses testemunhos, assim, Deus esfregando na cara, né? Sim. Cara, incrível. E foi curioso, né? Porque eu cheguei na igreja de Vila Matilde, e aí me liguei de coração mesmo, e eu tava lá para servir, cara. Eu acho curioso, porque nessa fase eu já ministrava como o trabalho com os adolescentes acabou algumas pessoas conhecendo, então algumas outras igrejas já me convidavam para ministrar e tal. Sim. E aí, quando eu cheguei na igreja de Vila Matilde, alguns irmãos tinham mais expectativa do que eu mesmo sobre a minha vida na igreja, né? E eu falei, cara, Deus não me deu direção nenhuma a não ser estar aqui, congregar e servir no que for preciso. E eu lembro que na época estava rolando uma reforma na igreja e a única direção que eu tinha era trabalhar na reforma, ajudar a levar a lata de concreto, e era a única coisa que eu tinha no meu coração para fazer. Mas foi bem... foi extraordinário mesmo, o modo que o Senhor conectou meu coração com o pastor Neemias e vice-versa também. Então o pastor Neemias, ele começou a anunciar algumas coisas. Olha, tô com expectativa sobre o seu crescimento aqui na igreja. E aí aquele negócio, né? Você finge que nem ouviu. Você, amém, glória a Deus, né? Só que, cara, em questão de 6 meses, o pastor Neemias me chamou para um treinamento mais próximo. Sim. E aí, já para a equipe ministerial dele. Então, eu comecei a servir lá o pastor Neemias. E é curioso, né? Porque o pastor Neemias, ele é bem criterioso. Bom, você conhece, gente, a gente está falando aqui, talvez, de um dos caras mais disciplinados e criteriosos que eu conheci na minha vida. Ele é incrível nesses pontos, assim, cara, é uma lição ambulante. E aí, pastor Neemias, ele é bem criterioso, assim, com os padrões. Cara, você vai ser treinado pelo menos de 1 a 2 anos andando aqui comigo. Depois eu te indico licenciamento. O licenciamento já é uma fase de treinamento mais aí ligado com o ministério. Então, isso para mim estava muito claro. Só que questão de 3, 4 meses que eu entrei para a equipe ministerial, o pastor Neemias falou comigo, Dedé, Deus falou comigo essa semana e esse é o ano do seu licenciamento. Então, naquele mesmo ano, 3 meses depois de eu ter entrado na equipe ministerial, ele me indicou para o licenciamento. Essa história sua com o Neemias eu acho maravilhosa, eu acho legal a gente fazer um parêntese aqui, porque, primeiro, que o Neemias, ele é um cara que treina mesmo, e ele tem critérios, e esse treinamento ele não é intuitivo, ele tem etapas pré-determinadas, são uma raridade, né? Neemias sabe no que a pessoa tem que ser treinada, e ele treina mesmo, isso é fantástico. Por outro lado, ele tem uma flexibilidade e uma sabedoria. Primeiro, você veio de outra igreja da vida e veio em paz. Você não veio brigado, você não veio com problema. Então não tem essa coisa de retroceder tudo. Ele entendeu que você estava num processo de Deus, né? E ele tem a sensibilidade de te receber. Claro que ele vai dar o tempo de conhecimento, de te conhecer, ele não é doido, né? Ele é muito criterioso, como você disse. Mas sem fazer você andar tudo de novo, já que o seu... Não havia... Às vezes o que acontece é o cara sai brigado, chega na outra igreja e é rapidamente promovido, o que é um absurdo. Mas você saiu em paz, você saiu debaixo de uma direção clara de Deus, até porque tudo indicava que era melhor ficar em Guarulhos, você já tinha a liderança lá, agora chegou o supervisor, que é um cara que promove todo mundo, é a sua hora, né? Mas cara, você tem que envolver Deus. Um detalhe, o supervisor, nessa conversa que eu fui falar para ele, né, pro pastor Amaury, não sei se é a Vila Matilde, se é Guarulhos, ele falou, André, você se reconhece no ministério? Eu falei, pastor, eu me enxergo sim, sendo franco. Ele falou, cara, eu tenho um chamado assim, apostólico, então de repente se você ficar aqui, a gente pode viajar junto, você pode me ajudar. Ai, que momento para eu sair da igreja, né? Então, assim, logicamente a era vai ficar lá, mas você vai numa direção mesmo, né? Do Senhor, da igreja que você nasceu praticamente dentro da visão, aí vai para lá e a sensibilidade é muito legal. E também vem rapidamente o processo Sapopemba, né? Sim, exatamente. Assim, rapidamente, dentro do dia que você chegou até entrar nessa fase, foi rápido, né? Exato. Cara,
há algum tempo já e alguns anos eu me reconheço com essa veia mesmo de iniciar coisas, né? De iniciar novas coisas. Foi assim com o Plug Team. A minha carreira, cara, profissional é sempre assim. Eu sempre entro numa empresa que precisa estruturar a área, me convidam. Então, eu me reconheço dentro disso. E aí o pastor Neemias, ele tinha uma direção de começar um trabalho nas casas, né? O Verbo no Lar. Sim. E ele falou, André, eu estou pensando nisso. A gente montou uma apostila juntos lá. E aí o pastor Neemias falou assim, eu quero que você coordene esse trabalho. Então a gente começou com 3 lares e a gente começou a coordenar esse trabalho. E a proposta era que o Verbo no Lar, na Vila Matilde, fosse um tempo de ensino de 3 meses. Então, tinha começo, meio e fim, tinham as matérias que a gente ministrava, mas tinha data para acabar. Só que no Parque dos Bancários, que fica no Sapopemba, a gente renovou por mais 3 meses, depois renovou por mais 3 meses, e aí a gente chegou assim num ponto, cara, o certo seria a gente terminar, mas já não tem direção para terminar. E aí o pastor Neemias falou, cara, se não tem direção para terminar, então é porque é para avançar. Aí nós oramos, ficamos em paz, então amém, vai avançar, né? E aí foi curioso, porque o pastor Neemias um dia mandou mensagem, André, eu quero conversar com você e com a Estela quinta-feira depois do culto. Ele só falou isso. Mas até aí normal, né? Sim. Eu acho que eu pensei, se fosse para dar bronca, ele já daria pelo telefone mesmo, né? Não ia marcar a data, né? Mas conforme ele falou isso, cara, eu no dia tinha Verbo no Lar lá em Parque dos Bancários. Minha mente começou a viajar, eu comecei a imaginar, cara, já pensou na igreja? Aí eu ia fazer isso, aí eu ia fazer um evento. Daí eu falei, meu, peraí, o que eu tô falando? O pastor só falou que quer conversar comigo. Chegou na quinta-feira, né, dito e feito. Ele falou, eu acho que você já sabe o que eu vou te falar, né? Olha que massa. Aí eu, dá ele. Então, a gente vai começar um ponto de pregação lá no Parque dos Bancários e o que eu tenho no meu coração é que seja você e a Estela lá à frente. E aí, quando as minhas pernas pararam de tremer, né, eu disse sim. Mas, e tem sido assim, cara, tem sido um tempo precioso demais lá. É muito legal ver como algumas coisas não tem nada a ver com a nossa habilidade. Como algumas famílias chegam, se ligam de coração e você fala, meu Deus, por que esse pessoal é bom, gente tão boa? Por quê? Mas não tem nada a ver comigo, é o Senhor. Tem uma família lá, cara, que eu fui pregar numa igreja da região. Uma igreja lá na região me convidou para um congresso de jovens e eu ministrando, acabei de pregar tal, uma família chegou assim e falou, eu tô fazendo rema e quando abrir a igreja aqui no Sapopemba, eu vou congregar lá. Assim. E aí eu falei, amém, né? Glória a Deus. Mas, cara, desde o culto de inauguração, eles são uma das famílias mais fiéis e estão lá, estão servindo, já estão trabalhando. E eu fico pensando, por que esses caras chegaram? Deus, né, o pastor cara? Neemias, ele tem falado algo, cara, e eu tenho guardado isso. Ele tem dito assim, André, antes de nós enxergarmos o Sapopemba, Deus já tinha visto as pessoas que iriam congregar lá. Ele é o dono. Então, e aí o pastor Neemias ensina a gente muito bem sobre isso. Sobre pessoas, você fala com Deus. Sobre coisas, você fala com a terra. Então, assim, sobre as pessoas, fala com Deus, descansa, porque a estratégia vem dele, porque as pessoas são dele. Muito bom. Muito bom. Vou pegar um atalho aqui e depois a gente vai acabar voltando para Sapopemba. Você tem esse trabalho, não sei dizer se é paralelo, se é da igreja, mas esse trabalho de empreendedores, que isso é uma veia muito forte. Você falou de iniciar coisas e não é só ministerialmente falando, não. Você adora trabalhar em startup, né? Sim, exatamente. E eu acompanho seu canal dos empreendedores do reino, né? Fala um pouco dessa visão, como é que surgiu e como você associa isso, qual é a importância dessa mente empreendedora para o seu ministério e para o crente de uma forma geral. Ótimo, ótimo.
Cara, quando a gente pensa em empreendedor, talvez a definição mais rudimentar do que é ser um empreendedor, empreendedor é o cara que resolve problemas. Então, isso é essencial. Quer você seja funcionário público, quer você tenha uma startup, você pode ser pastor, mas se você tiver a mentalidade empreendedora, você vai ser a pessoa que vai identificar problemas e também vai construir soluções, né? Uma vez eu vi o Edilson de Lira falando um negócio que eu achei incrível. Ele disse, o mesmo Deus que mostra a sujeira, mostra a vassoura. Então, faça alguma coisa. Esse é o pensamento do empreendedorismo. Você vê um problema, você pensa numa solução para esse problema e, obviamente, isso pode virar uma empresa, pode virar um ministério, pode virar alguma coisa, mas você identificou uma lacuna e criou algo para resolver esse problema. E no meu caso, cara, eu desde a adolescência tenho essa paixão pelo mundo dos negócios. E é muito curioso porque assim, eu não tenho nenhuma referência dentro da família de alguém que atuasse. Assim, meu pai sempre foi chão de fábrica, peão mesmo, e minha mãe sempre foi dona de casa. E só que na adolescência eu lembro que eu comprava aquela revista Você S.A., que é uma revista que fala sobre vida executiva e tal, e com 15 anos. Por quê? Tipo, um moleque da periferia comprava essa revista e eu adorava ler sobre aquilo. E eu desde muito cedo também percebia um chamado de Deus para a questão do púlpito, para a questão eclesiástica, né? Não do púlpito, mas um chamado de Deus para o âmbito eclesiástico, mas eu percebia em mim um desejo por fazer negócios. E, cara, o prazer que me dava quando eu fechava uma venda, cara, que coisa, que maravilha, eu me sentia muito realizado fazendo isso. Então, e aí eu vivia me culpando, porque eu não sabia, cara, será que eu tô, ao invés de estar investindo minha vida, estudando a palavra, vivendo por dentro, tô aqui correndo atrás do dinheiro, eu tô sendo ganancioso, e isso me condenava muito. Até que chegou nas minhas mãos um livro de um camarada argentino chamado Ed Silvoso. Esse livro se chama Ungido para os Negócios. Cara, esse livro me chacoalhou. Esse livro mexeu comigo e eu descobri que eu, de fato, sou chamado por Deus para o contexto eclesiástico, mas também sou chamado por Deus para o contexto corporativo. Eu sou chamado por Deus para os negócios. E essa descoberta, assim, mexeu com muita coisa dentro de mim, porque eu não tinha ouvido muita gente falar sobre isso. É curioso até, pesquisando sobre isso, eu acho que para a galera que se interessa por esse tema, vale dar uma pesquisada no Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi uma iniciativa do Billy Graham e do John Stott, em 1972. Eles, na cidade de Lausanne, reuniram... Lausanne na Suíça? Isso, Lausanne na Suíça. Então, o povo evangélico de vários lugares do mundo, eles reuniram e eles começaram a falar sobre uma nova abordagem para a igreja evangélica. E uma das coisas, um dos textos do Pacto de Lausanne é o pedido de desculpa do 1% para os 99%. E aí, nisso, eles querem falar o seguinte, ó, nós, ministros do Evangelho, somos o 1% da igreja, mas a gente sempre ensinou vocês que vocês trabalham para nos sustentar. E, na verdade, é o contrário. O nosso chamado é por vocês. Isso faz muito sentido se a gente olhar para o que a palavra diz, porque ele subiu ao céu, Deus deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, nós só somos ministros, só somos pastores, profetas, evangelistas, mestres, por conta dos 99%. Isso. E quando eu encontrei esse Pacto de Lausanne, eu falei, cara, é isso que eu quero falar. E aí comecei a pesquisar e eu descobri duas coisas, Júnior. Tem muitos homens de Deus relevantes nos negócios, muitos. E a segunda coisa que eu descobri é que quase ninguém conhece quem são esses homens de Deus, que são relevantes nos negócios. Verdade. Então, a proposta do Empreendendo no Reino é trazer homens de Deus, mulheres de Deus,
inspirados pelo Espírito, que são um sucesso também nos negócios. E através disso, inspirar outras pessoas. Dedé, primeira coisa, repete o nome do livro e do autor, que a pessoa está perguntando aqui. Legal. O nome do livro é Ungido para os Negócios. Eu não tenho ele físico aqui, mas eu separei a capa dele digital para mostrar. O nome do autor é Ed Silvoso. Ungido para os Negócios. Muito bom. Essa visão é muito interessante, Dedé, porque eu acho que todas as expressões usadas para um pastor, um ministro, que também trabalha em outra frente, todas elas também são preconceituosas, né? A pior delas é que trabalha no secular, né? Isso é horrível. Você ainda trabalha no secular, é quase um demérito, né? Você está citando o pastor Amaury, que se aposentou no secular e trabalha a vida toda, né? Tem um nome que na teologia é mais bonito, é ministério bivocacionado, né? Bivocacionado, né? Mas que sugere de novo essa dualidade, essa guerra, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender com o judeu, porque o judeu não faz essa separação de ir para a igreja santa e para o trabalho profano, né? Que a igreja faz. Para o judeu, o trabalho é uma forma de oração. Exato. Né? E quando a gente entende isso, que essa história do 1% é muito legal. Aliás, Lausanne, você sabe onde tem a Igreja Verbo da Vida, na Suíça. Sério? A Igreja Verbo da Vida Suíça. A gente tem 2 igrejas lá, uma em Wittenthal, que é perto próximo a Zurique, e outra em Lausanne. Conheci essa cidade é de uma beleza estonteante, mas aí já é outra história. Pode ser que eu esteja me gabando aqui. Com certeza, porque eu dou aqui cheio de inveja, mas beleza. Mas, cara, essa questão, porque, é uma minoria de gente que é chamada no dom ministerial, e às vezes a gente fala como se todo mundo fosse, e a gente cria muita gente frustrada que nunca consegue entrar no que imagina que é uma plenitude de chamado, porque nem tem esse chamado. Né? Então, isso é uma questão importante. A segunda coisa é que o Anderson Ferreira, não sei se você conhece, lá de Caruaru, ele fala que os 5 dons ministeriais são o ministério de socorro da igreja. O ministério de socorro socorre os 5 dons, e os 5 dons são o ministério de socorro da igreja. Então a gente existe para a igreja funcionar, mas 90% das pessoas não vão estar no ministério, elas vão estar afetando a sociedade. Né? Então o normal é não ser ministro. Exato. E se a gente entender que a gente tem que ser crente nesses lugares, é muito importante, né? Exatamente. E não existe nada de errado no ministro ter as 2 frentes. Às vezes, o trabalho ministerial demanda isso, né? Demanda uma entrega total, mas tem gente, como você falou, e isso é importante a gente aceitar, que a gente vai operar nas 2 frentes mesmo, a gente vai fazer as 2 coisas, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não tem nada errado. Esse mês aqui eu entrevistei algumas pessoas, eu bati papo com algumas pessoas. O Zé ainda tem a empresa dele. Verdade. Eu entrevistei meu primo Antônio, que ainda trabalha com direito. Pastor Vinícius, lá de Mato Grosso do Sul, né? Ele administra as finanças de um hospital, cara. Isso é uma loucura. Então... Quando eu vi ele falando que o orçamento do departamento dele, que ele está com 70 milhões, eu falei, meu Deus. É porque ele não falou, cara. Ele administra o dinheiro de um hospital público, cara. Hospital federal. Então é uma loucura uma coisa dessa, né? Bom, mas aí você apresenta isso, mas eu queria que você falasse exatamente como é que funciona, o que o Empreendedores do Reino faz exatamente. O Empreendendo no Reino, quando Deus falou comigo, Deus falou sobre 3 fases, tá? O Empreendendo no Reino hoje, ele está atuando na primeira fase dele, que é a fase da inspiração. Cara, eu sou uma pessoa que sou bem movido por inspiração. Você pode me falar o seguinte, Dedé, esse livro aqui vai te ajudar muito. Agora, se você fala, Dedé, quando eu li esse livro, aconteceu tal e tal coisa na minha vida. Cara, eu vou comprar o livro e vou ler provavelmente na mesma noite. Porque isso me ajuda... Você já leu esse, Dedé?
Cara, eu não li, eu comprei um do N Cordeiro, o Samir não para de me falar sobre esse livro, Andando com Tanque Pois, Vazio. esse livro aqui, é isso aí que você falou. Você tem que ler, viu, cara? É maravilhoso. Vou comprar. Eu comprei ele, eu comprei a Igreja Irresistível dele. Sim. Quando você vira pastor, né, você começa a comprar esses livros. Aí, cara, hoje o empreendedor... Então, Deus falou comigo sobre 3 fases. A primeira fase é a fase da inspiração. Então, eu quero, de fato, convidar pessoas que vão me inspirar. Então, já passaram hoje lá no Empreendendo no Reino. Só falando da estrutura, tá? O Empreendendo no Reino é um podcast, tem um canal no YouTube, a gente tem todas as redes sociais aí, então, mas a nossa mídia principal é um podcast. Então, hoje a gente está na fase da inspiração, onde a gente conta a história de homens e mulheres empreendedores que são cheios de Deus. E essa é a primeira fase. A segunda fase, que a gente já está entrando, é a fase do ensino, onde a gente não só vai inspirar as pessoas, mas vai ensinar. Cara, você quer montar o seu negócio? Quais são os primeiros passos? Como que você vai estruturar um negócio? Como você monta um plano de negócios? E tudo mais. E a terceira fase é a fase da direção. A fase da direção, e esse é o meu sonho ousado, que é o seguinte, cara, você tem um projeto legal, você tem um projeto bem estruturado, eu acredito em você como empreendedor, então faz o seguinte, eu vou te apresentar para grandes empresários que podem facilitar o seu negócio, ou melhor, eu vou fazer um cheque e o meu projeto se torna seu sócio, nós vamos investir no seu projeto. E a minha ideia é tirar negócios do chão através do investimento, cara. Você vai virar aquele cara da Discovery, o sócio, o Shark Tank, aí. Cara, eu adoro esse programa, bicho. Eu assisti quase todos os episódios. Ei, Vigia tá perguntando se Estela deixou você comprar o Kindle, cara. Cara, ainda não. Me ajuda em oração aí, Vigia. Eu ganhei. Pode. Tem isso também, Deus pode fazer isso, cara. Eu não precisei comprar, eu ganhei. Eu creio. Eu acho que dessa forma vai ficar mais fácil para eu olhar a fé da Estela com a minha. Dedé, aí, cara, então, isso é uma coisa genial, né? Você hoje trabalha com startup, mas você pretende virar meio que incubador, no certo sentido, né? Investidor. Exato. E olha que legal, né, Júnior? Tem um movimento, cara, que nasceu nos Estados Unidos que chama Kingdom Business, que são modelos de negócio com pessoas que têm princípios do reino. Isso nasceu de 2 estudantes de Harvard. E, graças a Deus, o representante desses caras no Brasil foi um dos primeiros entrevistados no Empreendendo no Reino. O cara se tornou um amigo, mentor nosso. E hoje eu sou um dos mentores da aceleradora de negócio dele, aqui em São Paulo. Uau. Então, a galera que representa o Kingdom Business no Brasil, a gente está muito próximo deles. Eles tiveram uma reunião global lá no Texas, esse ano ainda. E aí ele mostrando os slides, e ele colocou, cara, o nosso slide, o nosso logotipo lá, falou, no Brasil a gente tem um podcast falando sobre Kingdom Business. E aí os gringos, caramba, que legal, a gente quer conhecer esses caras. Então é o tipo de coisa que só Deus poderia fazer, não é? Esse cara tem falado o seguinte, Dedé, quando vocês começarem a virar a chave para a questão de investimento, para a questão de selecionar startups, nós conhecemos o pessoal do dinheiro que está a fim de colocar dinheiro em projetos do reino. Então me liga. E tem um caminho aí se desenhando. Cara, que coisa linda. É muito legal. Às vezes os crentes, a gente está tão bitolado, né, de que a gente não pode se misturar com esse mundo e não faz ideia de que tem iniciativas de Deus e moveres de Deus. É um mover de Deus, uma conexão dessa que você faz e o cara tá aí, pegou você de graça, né, cara? E isso não tem nada contra Deus, pelo contrário, Deus está nesse negócio, né? Amém. Com certeza. Você sabe que o Custódio Rangel, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim, ó, a Adonep, né, que é essa Associação de Homens em Negócios do Evangelho, entrou num lugar que a igreja se recusou a entrar. Uau, muito a igreja se recusou a cuidar. Parece que as pessoas que estão ricas não precisam do Evangelho. É mais difícil ganhá-los, porque às vezes eles são muito autossuficientes, é o que Jesus fala, né, do jovem rico, mas não quer dizer que eles não precisem do Evangelho, né? E que
não seja necessário homens de negócios cristãos, né, cara? Que às vezes são chamados da contribuição, né? E podem patrocinar projetos da igreja, essa coisa toda. E eu digo mais do que isso, Júnior. Eu aprendi nesse livro aqui, no Ungido para os Negócios, inclusive ele fala bastante sobre a Adonep, cara, sobre a importância. Eles tinham uma reunião da Adonep muito perto de onde aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. E tem um cara que ele foi livre da morte porque ele estava numa reunião de oração da Adonep e não estava no escritório. E aí esse cara conta o testemunho dele, é bem legal. Mas eu aprendi um negócio que muitas vezes, infelizmente, a igreja cristã, a igreja evangélica, tem tratado o empresário como os homens tratavam as mulheres na época vitoriana. Que é o seguinte, ó, você precisa fazer sexo, mas você não pode sentir prazer porque é a sua obrigação. Então, muitas vezes a igreja vira para o empresário e fala, ó, vai lá, ganha dinheiro, mas não sinta prazer com essas coisas mundanas, não. Mas traz o seu dinheiro aqui para as missões. Só que, cara, muitas vezes o chamado dele é ser o missionário atrás de uma mesa de reuniões. Então, ele não precisa simplesmente investir em missões. Ele pode ser o missionário. E, obviamente, nós somos generosos, né? Nós temos o DNA do nosso pai e generosidade faz parte de quem nós somos. E tem pessoas mesmo chamadas para contribuir de uma maneira ousada. Só que tem muitos empresários, cara, que são chamados para ser o missionário mesmo no local de trabalho, né? Eu acho, Dé, que tem uma certa síndrome de vira-lata. Talvez eu esteja sendo um pouco duro aqui, mas é porque é o seguinte, primeiro que a Bíblia diz que de fato é mais difícil ganhá-los, né, por causa desse sentimento de autossuficiência e de não ter o problema. Por outro lado, a igreja sempre foi, historicamente, um reduto de pessoas mais pobres, né, e aí aquela coisa, porque Tiago escreve para uma realidade onde os crentes estavam oprimindo, os crentes ricos estavam oprimindo os crentes pobres, né, e fala assim, olha, o rico se gloria na sua insignificância, o pobre na sua dignidade. Então, não, eu sou pobre, mas eu vou ter mansão, o rico não vai. Então ficou meio essa síndrome de vira-lata, né, de brigar. Mas, no final das contas, a mensagem do Evangelho é todos necessitam, carecem da glória de Deus. E todos podem ser uma bênção, né, cara? Esse cara... Não é que ele é mais importante para o Senhor, ele tem a mesma importância que todos. Sim, mas cada um vai ter a sua atuação no reino de Deus, e ele pode ser até uma bênção para a própria igreja, para os irmãos, às vezes, que não têm uma visão empreendedora, para os irmãos que não têm uma pegada. Porque não, a mente empreendedora, você pode falar melhor do que eu sobre isso, não é que todo mundo vai ter um negócio, mas às vezes... O cara é meio conformado demais no cargo dele, o cara é devagar, o cara não é inovador. E a mente empreendedora dá tudo isso pro cara mesmo sem ser necessariamente começar um negócio, né? Exatamente. Cara, eu acho que o melhor benefício do empreendedorismo, ele tira a sua falsa sensação de estabilidade. Porque é o seguinte, velho, se você não sair do lugar e fazer alguma coisa... Ninguém vai fazer por você e no final do mês tem funcionário para pagar, tem boleto para pagar e o que sobrar você vai viver. Então, assim, a pessoa vai sair do lugar, vai fazer muito mais e esse é o benefício da mente empreendedora. Um cara que tem a mente empreendedora, ele pode entrar em qualquer cargo de uma organização. Cara, em 6 meses esse cara é promovido. É dito e feito. Por quê? Porque esse cara tem uma habilidade de identificar problema, resolver problema e ser eficiente em qualquer coisa. Por isso que esse é o benefício da mente empreendedora. E eu digo até para a questão da igreja, né? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu devo fazer aquilo? É o seguinte, o empreendedor ele vai chegar e falar, pastor, eu identifiquei esse problema, esse comportamento já vem há tanto tempo e eu imaginei 3 possíveis soluções. A gente pode fazer assim, 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 o senhor me autoriza? Aí o pastor vai falar, rapaz, vai lá. Por quê? Porque alguém que já viu o problema, pensou na solução e criou um caminho, né? Então eu acho que esse é um benefício para essa questão da mente empreendedora de fato. Vamos começar a voltar aqui. Essa mente empreendedora, que é uma pegada sua, e você começa uma igreja
que tem uma característica muito forte na questão da criatividade inovadora. Você está numa área difícil, que tem muita igreja, mas tem muito do mesmo, né? E aí, como é que é fazer uma coisa inovadora numa área, às vezes, de periferia, essa coisa toda? Sim, a nossa igreja, né, a região do Sapopemba, extremo leste da cidade de São Paulo. Só um adendo aqui, né, pessoal? O Júnior faz esse sotaque de carioca aqui, ó. Ele é de São Miguel Paulista, tá? Então, eu sou da velha. Esses dias, cara, o ano passado eu fui trabalhar, eu fui num evento no Rio de Janeiro e era um hotel lindo em Copacabana. Eu tô trabalhando lá, aí eu fiz um stories, né, trabalhando com vista pra praia de Copacabana. Aí a Carol, sua irmã, ai, minha terra. Ô, filha, você é das Kelly. Tem um amigo aí que na verdade é um que foi importado para agora, está dizendo, eu nasci em Guarulhos, cara. Olha aí. Eu nasci em Guarulhos, isso é uma loucura. Mas assim, só nasci, né? Eu fui criado em São Miguel e depois fui pro Itaim. A galera que é daí sabe do que eu tô falando. Pois é. Itaim, então, é fácil. Para a galera que não sabe o que é o Itaim, ouve a live de segunda, o testemunho do Zé, que vai ficar claro para você. Pois é. O que é o Itaim. Mas então, a gente está lá no Sapopemba, cara, e é um bairro de periferia. E olha que coisa curiosa, Ju. Eu duvidei bastante dessa direção que eu recebi, porque eu duvidava de mim mesmo, porque eu achava que eu estava indo para minha zona de conforto. Quando você vai montar uma igreja num bairro de periferia, qual é o conselho de todo mundo? Cara, começa um trabalho com crianças. Cara, começa um trabalho de assistência social e vai evangelizar dentro da favela. E tudo isso. E a direção que Deus me deu foi, começa um trabalho com os empreendedores da região. E eu falei, meu Deus do céu, que não tem nada a ver isso. O dono da padoca. Pois é. E é justamente isso, porque se você para pensar, quem que está movimentando a economia daquela região? É o dono da padoca. É comércio, né? Que vende crochê na avenida. E esses caras, se eles aprenderem a gerenciar o negócio deles melhor, eles vão contratar. E de onde eles vão contratar? Vão contratar quem mora longe? Não, vão contratar o jovem desempregado daquela região. E olha isso, a igreja afetando a economia da região. É uma transformação na região. Exatamente. Deus tem falado desde o começo. Eu lembro que um mês antes da igreja nascer, eu estava na tua casa, né? Passei uns dias aí, torrando a tua paciência. Mas eu deixei Isabela, eu deixei você com Isabela aí, ficou tudo certo. Verdade. Cara, e eu lembro que eu estava até conversando com você que Deus estava falando o tempo todo sobre uma igreja relevante. Uma igreja que ia abraçar a região. E eu lembro que, explicando para a Estela, cara, o que eu via, eu falava, amor, é como aquelas árvores que a raiz vai agarrando a terra, assim, a raiz vai abraçando a terra e tal. E depois eu descobri que a palavra Sapopemba é uma palavra tupi-guarani que significa exatamente isso. É uma árvore com a raiz ruidosa, uma raiz que agarra a terra. Eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio é. E aí, então, essa questão de ser relevante para a sociedade, para a comunidade que nos cerca, era um negócio que era muito claro para mim. E Deus me trouxe essa estratégia. Cara, trabalha com os empreendedores da região. E aí eu fui procurar o Sebrae. Eu procurei o Sebrae da região. E o Sebrae, cara, me recebeu de portas abertas. Os caras animados por um pastor procurar eles. E um pastor não quer contrapartida nenhuma. Só quer ajudar os empreendedores. Eles, cara, mas o que a igreja vai querer? Eu falei, nada. A gente tem o lugar, a gente tem o som, a gente tem o data show. E eles, mas sem custo nenhum? Eu falei, não, cara, eu quero abençoar as pessoas. Dele, mas são só para os fiéis da igreja, né? Eu falei, não, é para as pessoas de fora. E eles, cara, mas o que você vai ganhar com isso? E olha que curioso. E aí a gente fez um acordo com o Sebrae, mesmo sendo só um ponto de pregação, eles super toparam. A gente fez um acordo com o Sebrae, que o Sebrae vai ministrar um curso para microempreendedores individuais, de graça,
4 dias de curso falando sobre gestão financeira, marketing, vendas, tudo mais. E no 5º dia, eu vou falar para esse pessoal, e aí mais com uma abordagem de orar por eles, que Deus abençoe o negócio deles e falar os princípios do reino mesmo. E eles vão receber um certificado. Com esse certificado, esses microempreendedores têm direito a pegar um crédito de R$20 mil no Banco do Povo a juros zero. Juros zero. E isso está disponível, cara. A gente só não fez a primeira edição ainda porque por conta do Covid-19, né? A gente ia começar em março e por isso não fizemos a primeira edição. Mas o Sebrae amou a ideia, amou a iniciativa e eles já têm o material, os professores, o nome do Sebrae e o empreendedor vai lá de graça, estuda de graça, tem direito ainda a pegar crédito. Eu posso fazer? Lógico. Se eu puder, cara, eu ia, ó. Que coisa linda, Dedé. Cara, é fantástico isso, né? Essa cabeça que você sempre teve, né? Cara, não é pecado pensar em fazer diferente, né, cara? A gente pode fazer coisas novas, a gente pode... Esse medo, né? Será que é da visão, cara? A visão é ganhar a gente, Deus vai te dar a estratégia, né, cara? Cara, e essa coisa da visão... O Zé ministrou numa live lá da nossa igreja, cara. É bom, né, esse tempo, porque a gente tá fazendo live, daí dá para receber os ministros top, Marcos Honório Júnior e tal, e tudo home office, né? E o Zé ministrou, cara, e é impressionante, né, como o Zé pegou essa questão da visão, você falou várias vezes que ele lembrava o pastor Bud falando... É assombroso. Cara, depois que o Zé ministrou, eu fiz uma playlist no meu YouTube pessoal de 70 ministrações do Pastor Bud que tem no YouTube. Cara, eu peguei ministrações do Pastor Bud de 1988, ele dando uma aula de oração. E tem várias coisas impressionantes, mas o que eu acho mais incrível de tudo isso é que desde aquela época até quando ele morreu, exatamente a mesma coisa. Igual. Ontem eu tava ouvindo... Deixa eu desviar um pouquinho do assunto. Pode falar. Cara, ontem eu tava ouvindo uma ministração do Pastor Bud, cara, e ele, olha o que ele tava ministrando, ele tava falando sobre Isaías 1,19, né? Se quiserem ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Só que ele termina a ministração chorando e dizendo, irmãos, quando eu acabar minha obra, quando eu acabar o que Deus tem para fazer no Brasil, eu não quero ficar aqui, porque o meu desejo não está aqui, o meu desejo está nele, o meu desejo está lá. E ele chorando, cara. E numa ministração onde ele falou sobre comer o melhor da terra, cara. Esse equilíbrio é uma coisa impressionante, né? Maravilhoso, maravilhoso. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Fala, Pastor Bud, Mas, Dedé, é maravilhoso, cara. A gente já está quase caminhando para o fim. Deixa eu só dar os avisos de novo aí para a galera que chegou depois. Deixa eu só conferir aqui. Nós tá em cima. Bom, pessoal, a indicação de hoje é esse livro aqui, Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. Se você quiser e puder apoiar essa visão, você pode fazer isso via PicPay. Tá aí o arroba, né, no PicPay. E a gente está inaugurando hoje o canal do Honório. Terminando aqui, eu vou colocar o vídeo de inauguração lá e vou colocar o link no Instagram. E a gente vai colocar também no feed. Seja muito bem-vindo. Se quiser participar, também já está aí o link para participar. A gente vai colocar mensagens diárias e vai ser muito legal. Outra coisa importante, siga a Dedé nas redes sociais, siga Empreendedores do Reino, que tem coisa muito legal, é realmente muito inovadora. A Igreja de Sapopemba, eu sempre acompanho, né? Toda segunda-feira eu vejo os cultos aí de Sapopemba, eu gosto muito, cara, acho realmente criativo, e eu quis que eu estivesse aqui, não é por ter casado com a minha prima, não, mas é porque eu queria também que as pessoas tivessem essa pegada inovadora, sabe, cara? Esses dias aqui, eu tenho pensado em todas essas lives, eu tenho sido muito abençoado também, né? E tem uma coisa que eu vou falar no último dia, mas tem um sabor muito, muito semelhante em todas. Mas eu queria que o pessoal conhecesse essa sua pegada empreendedora e inovadora. Porque de mesmice está todo mundo cansado. Dedé, falta 30 segundos, se despede do pessoal aí, fala até acabar aí.
Galera, é o seguinte, obrigado por nos receber, siga o Empreendendo no Reino. Se você percebe no seu coração que é chamado para Deus, por Deus, para fazer negócios, não é pecado. Deus unge homens